Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes, mas aqueles que também nos acompanham pelo nosso canal Coração da Imaculada, nós estamos celebrando então o 8º domingo do tempo comum. E agora o tempo comum ele vai dar uma pausa na quarta-feira para adentrarmos então ao tempo quaresmal. E ele retorna então logo depois da Páscoa. Pois bem, a palavra de Deus tem nos orientado acima de tudo para uma experiência de fé concisa, verdadeira e entregue de fato ao Senhor. E para isso o Senhor ele vai delineando para a nossa vida, para a nossa caminhada, o caminho que na verdade precisamos percorrer. Temos visto, pelo próprio Evangelho de Lucas, o quanto tem nos ajudado, na verdade, a rezar os passos de Jesus. Aqui, basta a gente recordar o episódio do chamado de Pedro, onde a gente percebeu que não era simplesmente uma pesca milagrosa que Jesus estava realizando ali, quando eles jogaram aquelas redes e trouxeram um monte de peixe, Mas nós observamos que, acima de tudo, a grande pesca realizada é a pesca que nosso Senhor fez no próprio Pedro, e nos filhos de Zebedeu, ou seja, foram eles que foram pescados. Então essa pesca ela é muito maior do que aquela pesca dos peixes do milagre. Tanto é que nós vamos perceber que no final Jesus vai dizer, olha, tudo bem, fiz o milagre, tudo, vocês têm aí muitos peixes, mas eu estou chamando vocês agora para serem pescadores de homens. A grande dinâmica aqui, na verdade, do chamamento do Senhor é justamente essa possibilidade que a gente tem e essa graça de sermos chamados por Ele, pescados por Ele, mas também somos aqueles que iremos também pescar, homens e mulheres para Deus. Acredito que nessa dinâmica do chamamento, o que tem aos olhos de Jesus para os discípulos e para aquela multidão que sempre estava seguindo é propor um caminho de fé. Um caminho de fé que faça com que eles possam enxergar a grandeza de Deus e os valores do reino e poderem então fechar os seus olhos para as coisas mundanas. O primeiro passo que Jesus faz é justamente com as bem-aventuranças. Quando ele sobe para poder rezar e escolhe aqueles que ele quis, ele então dá para eles um projeto de vida. Olha, o projeto de vida é esse, das bem-aventuranças. Ou seja, uma outra tradução que seria para as bem-aventuranças seria felicidade. O caminho para a felicidade, o caminho para o reino. Então, Jesus vai dizer passo a passo do que eles devem fazer, então, para que eles pudessem, então, alcançar o reino. Mas, olhe, Jesus vai também chamar a atenção deles para dizer aquilo que não se pode fazer. Observe que naquela orientação lá, no Gênesis, nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos perceber que Deus ele dá todas as árvores, todos os frutos para que Adão e Eva pudessem desfrutar, daquilo que o paraíso tinha, do próprio Criador. Mas ele também vai dizer, olha, ali tem uma árvore e dessa árvore vocês não deverão comer. E Deus faz toda a pedagogia ali com Adão e Eva, mas olhe só, tomados por uma soberba, uma arrogância em querer ser igual a Deus, o que é que eles fazem? Desobedecem então ao Criador para poder então obedecer a si mesmo, fazer as suas próprias vontades. Deixam então a vontade de Deus de lado para poder trazer então para si as suas próprias vontades. E ali se dá naquela tragédia que todos nós sabemos que é o pecado original, que recebemos por herança, embora não tenhamos cometido, mas recebemos por herança. Mas Deus é tão bom que nos dá o batismo para que isso seja sanado. Mas olhe, Jesus vai dizer também nas bem-aventuranças, olha, o caminho do reino é esse, sejam pobres, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados aqueles que hoje choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que agora passam fome, porque serão saciados. Bem-aventurado, ou seja, ele faz todo um caminho para poder falar que o resultado daqueles que vivem na obediência ao Senhor é o seu reino.
Mas ele vai dizer, mas cuidado também, ai de vós. Ai de vós. Os ais de Jesus vão ajudar, então, a gente enlarguecer a nossa compreensão e perceber que nesse caminho de fé, nessa busca de felicidade, nós precisamos, de fato, tomar cuidado. Para podermos, então, não provarmos da fruta proibida, outrora tinha sido oferecido lá no livro do Gênesis, na parábola que nos fala da criação do mundo, mas Jesus está dizendo agora no comportamento. Por quê? Porque é no dia a dia, é na vida, naquilo que faz, que a gente mostra realmente aquilo que a gente tem no coração, é aquilo que a gente acredita. Agora Jesus chega num ponto muito importante da fé. Agora que eles já foram chamados, sabem o caminho, como devem fazer e do que é que devem então se afastar, Jesus então agora vai mostrar para eles dois retratos. E esses dois retratos que Jesus vai mostrar, vai provocar então nos discípulos, na verdade, a pergunta: o que é que vocês estão fazendo com a vida de fé? Por que Jesus faz isso? Porque haviam aqueles então que faziam uma coisa contrária daquilo que eles acreditavam. Professavam a fé de uma maneira, mas a prática se dava completamente diferente. A estes, que aqui é um grupo de fariseus, Jesus vai então refutar, lutar, para dizer contra. Não, isso não é uma atitude do cristão. Essa não é uma atitude verdadeira daqueles que conhecem a Deus. Essa atitude farisaica de fazer algo diferente do coração, fazer algo diferente da fé que professa, esse não é o caminho para o reino, esse não é o caminho da bem-aventurança. Esse não é o caminho que eu vos ensinei. Pensem bem, Jesus ele é tão pedagógico que ali mesmo ele mostra então para eles quais as atitudes devem ser tomadas. E a primeira coisa, a comparação que Jesus faz, é que aqueles fariseus são cegos guiando cegos. São pessoas que estão carregadas de pecado, que estão conduzindo outras pessoas e estão levando justamente ao pecado. Então, um cego é a comparação, né, o dito popular, um cego guiando outro cego. Jesus toma posse desse ditado popular para poder falar do seu reino, para poder falar do Evangelho. Como é que nós estamos, então, vivendo este Evangelho? Cegamente? Estamos, ou seja, com os nossos olhos fechados para essa palavra que o Senhor nos deu, para o seu Evangelho? Ou nós estamos já de olhos abertos, né? Ou será que já estamos enxergando pela fé? Aqui notemos que todas as vezes, quando nós encontrarmos na palavra, fazendo essa correlação com a questão da cegueira, não é simplesmente uma cegueira física, mas Jesus está falando da fé. Passar a enxergar com os olhos da fé. Então, aquele que não enxerga com os olhos da fé é um cego. E o pior, ele sendo cego, vai guiar também outras pessoas que estão cegas e vão ficar, então, impossibilitadas de enxergar a verdade. Serão cegos guiando cegos. Jesus também vai olhar para eles e vai dizer, olhe, a atitude, na verdade, não é essa, porque o mestre, o aluno não pode estar acima do mestre, né? Então, o discípulo não pode estar acima do seu mestre, do seu Senhor. Mas ele deve estar o quê? Equiparado. Por quê? Porque ele aprende. Ele aprende com o seu professor. Ele aprende com o seu mestre. Então, se um cego está guiando outro cego, o que é que vai fazer? Vai se equiparar. Então, para que ele pudesse ver mais, enxergar mais, precisaria que alguém que estivesse enxergando pudesse guiar. Pecado guiando o pecado, vai para o pecado. Isso é uma conta matemática certa. Pecado guiando o pecado, vai para o pecado. Não vai mostrar o céu. Então, automaticamente aqui, a gente precisa desconfigurar um pouco aquilo que vamos guardando ao longo do tempo, e às vezes percebo que está no corre da nossa própria vida, né? Essa coisa de que, não, mas fulano é tão bom, fulano é bom, então não tem problema não, porque fulano é bom, não pode fazer isso, porque fulano é bom. Então, a gente pegou essa questão da bondade que as pessoas têm e a gente acha que isso é o critério para entrar no reino. Não, o reino do céu não é de bonzinhos, não basta ser bonzinho.
Jesus não chama ninguém, pode observar, para ser bonzinho. Jesus chama para ser santo. O critério para poder entrar no reino não é ser bonzinho. Porque se for bonzinho, tem muita gente aí que está fazendo guerra e é bonzinho. Não é ser bonzinho. Jesus está falando aqui de santidade. Jesus está falando aqui de verdade, daqueles que seguem com o seu coração, com a sua alma. Não está falando de bonzinho. Então, às vezes, a gente se apega a essa questão de bonzinho e a gente acaba canonizando as pessoas. E acha que o critério para as pessoas entrarem no reino são bonzinhas, serem boazinhas. Não. Qualquer pessoa pode ser boazinha. Até os marginais entre eles mesmos, eles são bonzinhos uns com os outros. Então, assim, não tem essa. No reino não é questão de ser bonzinho. O reino é questão de ser santo. Então, se a gente quer chegar à santidade, se a gente quer chegar no reino de Deus, se a gente quer desfrutar do reino de Deus, o primeiro critério não é ser bonzinho, mas é ser santo. Ser santo. Todo santo é bom, mas nem todo bonzinho é santo. Nem todo bonzinho é santo. Meus amados, o que Jesus, na verdade, deseja fomentar no coração aqui dos discípulos? É uma atitude que seja coerente com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós pregamos. Ou seja, aquilo que nós pregamos, ele não pode ser diferente da nossa prática. Aqui seria uma outra palavra aplicada, na verdade, aos fariseus, que seria justamente hipocrisia. O que é uma hipocrisia? É, na verdade, você dizer que é uma coisa que você não é. É você perceber que as suas atitudes não convêm com aquilo que você diz que você é. Então, quando nós vemos essa relação, de fato, que não se batem, essas duas realidades, aqui se encontra, na verdade, uma vida de hipocrisia. E Jesus está chamando, olhe para suas vidas de fé, para que justamente não tenha uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade, uma vida apenas de aparência. Não é vida de aparência, não é isso que Jesus quer. A aparência ela tem que condizer, na verdade, com aquilo que você professa, com a fé que você tem, com a comunidade que você vive, com a fé que você professa. Então eu não posso hoje estar professando uma fé e amanhã eu estar em qualquer lugar e achar que está tudo muito bom. Não é esse o caminho. Porque isso é uma prática de fato farisaica. É uma prática de hipocrisia. E Jesus vai lutar muito contra isso. Jesus vai chamar os fariseus de sepulcro caiados. Jesus vai chamar, são hipócritas. Jesus vai realmente, como diz o povo hoje, chutar o pau da barraca. Porque não é assim. Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai chamar a atenção para aqueles que já se acham santos. Para aqueles que já se acham tal tudo dono da verdade, que já está o reino garantido, que já está tudo prontinho, que já está com a chave do reino de céu, né? Minha casa, minha vida lá em cima. Então, que já está, né, tudo direitinho ali. Então, o que é que ele vai dizer? É preciso aqui uma prática de misericórdia. Misericórdia. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que a minha boca está falando? O que eu estou falando? Porque se aquilo que eu estou falando não condiz de fato com a minha vida, com aquilo que eu prego, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma máscara que precisa cair. Então, as coisas não podem estar opostas. Mas eu, tendo uma vida de fé, sendo cristão, eu tenho que agir tal como. Vamos pegar uma coisa muito prática do dia a dia, coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, e experiência que tenho certeza que muitos de nós fazemos. Quando nós, por exemplo, vamos a um determinado lugar, pense aí, qualquer lugar, um supermercado, uma farmácia, digamos que você vai, então, em uma farmácia comprar um remédio. E lá na farmácia, você vai procurar uma coisa, outra, você percebe que tem duas pessoas que estão ali atendendo, mas já tinha 2 clientes lá e estava atendendo, e você está ali esperando. E aí você começa a ficar um pouco agitado, porque você quer ser atendido logo, que você está com pressa, e de repente você não observa o que está ao seu redor. Você simplesmente começa a querer protestar contra aquilo dali. Então, seu coração começa a brotar uma fúria.
né? Porque parece que você quer destruir tudo ali, você quer pegar aquela atendente ou aquela caixa ali, você quer sacudir ela, dar umas porradas, porque tem que te atender logo, e aí o sangue vai, né? Vai subindo, vai ficando quente, pensar que não, acaba fazendo um monte de bobagem. A primeira coisa, com nós como cristãos, que chegamos numa determinada situação, onde percebemos, na verdade, que tem algum problema, nós precisamos primeiramente identificar o problema. E a gente não identifica o problema julgando as pessoas. Ah, que essa atendente é uma incompetente, porque está ali há não sei quantos minutos atendendo aquela pessoa, e que ela deve ser demitida, deve ir para a fila dos desempregados. Ah, se eu pegar, eu não quero mais passar por aqui, não venho mais nessa loja. E aí começa um monte de coisa. Eu, como cristão, preciso entender que aquela atendente é um ser humano. É a primeira coisa que eu preciso entender. Que eu não estou lidando com uma máquina. A máquina tenta, chuta, quebra, joga no lixo. Mas o ser humano, não. Eu tenho que entender que aquela é uma pessoa. E que ela é passiva de qualquer coisa. Eu não sei o que ela está orientando aquele cliente. E a necessidade que aquele cliente tem. Eu não sei. Mas se por acaso ela está demorando mais tempo ali, é porque algum motivo tem, que você não sabe. Então eu não posso simplesmente jogar ali uma carga pesada de julgamento, de xingamento, de tanta coisa em cima daquela pessoa, sem o conhecer. Eu não posso fazer como cristão, eu não devo fazer uma coisa dessa. Eu preciso primeiro ver o que é que está acontecendo ao meu redor. Antes de chamar a pessoa disso, daquilo, de incompetente, de não sei o quê, e de tantas outras coisas aí, que a gente vê por aí. O que o nosso Senhor pede? Misericórdia. O final do Evangelho do domingo passado nos dizia isso. Não julgueis para não serem julgados. Porque com a mesma medida que você julgar os outros, a mesma medida você também vai ser julgado. Padre, como é que a gente faz isso? Antes de fazer qualquer coisa, se coloque no lugar do outro. Se a gente não se coloca no lugar do outro, a gente vai ser o quê? A gente vai se encher de soberba, como fez Adão e Eva no paraíso. A gente vai se achar os donos da verdade, que somos o centro da atenção. Então, o que é que eu preciso? Me colocar no lugar do outro. Eu preciso me colocar no lugar daquela atendente. Eu preciso me colocar no lugar daquela cliente, porque eu não sei. É como alguém que vem se confessar e começa a reclamar, já xingar o padre, porque o padre está demorando a atender aquela pessoa. Meu irmão, cada pecado, cada um tem o seu. Você não sabe a demanda que existe na vida daquela pessoa. Você não sabe o que é que ela está dizendo, o que é que ela está tirando do coração dela para jogar para fora. Você não sabe o tempo que ela passou da vida dela para poder arrancar aquele mal dentro dela. E que ela está tendo ali a oportunidade que não dá para o padre fazer como se fosse uma consulta telemarketing. Clique o 2, se você quiser. Clique o 3, se você quiser. Se você cometeu o pecado X, você clique 3. Não é assim. Não é, a confissão não é desse jeito. Então, eu preciso me colocar no lugar do outro. E quando chegar a minha vez? Eu quero que as coisas sejam dessa forma? Eu quero ser atendido de qualquer jeito? Então, o que eu vou levar para aquela atendente, no caso do exemplo de lá da farmácia, aquilo que eu vou levar para aquela atendente, para ela tentar resolver o meu problema, pode ser uma coisa que não tenha, que não seja, possa que seja um tempo rápido, mas também possa que não seja. Possa que ela tenha que consultar, possa que ela tenha que procurar e não esteja lá no departamento. Ou seja, eu preciso, na verdade, ter um olhar de misericórdia. Misericórdia. Porque há tantos assassinatos no trânsito. Porque a gente não se coloca no lugar do outro. Porque há tantos crimes dentro de família. Porque não se coloca no lugar do outro. Porque as pessoas andam hoje brigando por qualquer coisa. Porque não se coloca no lugar do outro. Mas a gente quer ser o quê? Sempre juízes. A gente quer condenar, a gente quer acusar, a gente quer julgar. É isso que a gente quer fazer.
A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Eu preciso entender que aquela menina que está ali atendendo, ela é um ser humano. Possa que ela também esteja com alguma dificuldade, por que não? Será que eu também não tenho dificuldade? E se fosse no meu trabalho, o meu patrão olhar para mim e ver que eu estou ali demorando um pouco mais com um cliente? Como é que eu vou querer que o meu patrão olhe para mim? Se a gente não se coloca no lugar do outro, a gente vai ser sempre juiz. O que é compaixão? Compaixão. Sofrer com o outro. Estar junto com o outro. É isso. Falta em muitos corações compaixão. O que está gerando essa possível guerra aí? Esses ataques todos? De onde é que vem tudo isso? Falta de misericórdia. Falta de compaixão. Falta de amor no coração. O que é que tem muito? Soberba. Ganância. Luta por poder, por território. Está preocupado com vidas. Não está preocupado com vidas. Porque quando a gente está preocupado com vidas, não tem como a gente não se comover com as cenas que a gente vê. As cenas que a gente tem visto. Que a gente talvez nunca tenha, não queria nem ver mais isso na face da terra. Hoje, quando se fala tanto de diálogo, de respeito, né? De respeitar os diferentes, se fala tanto dessas coisas. Mas é interessante porque nessa hora cessa da conversa. Às vezes eu acho interessante que tem certas coisas. Eu estava até dizendo ontem, uma pessoa disse assim, tem coisa que eu não tenho mais paciência. Tem coisa que às vezes falta paciência. Padre, o senhor tem que conversar com fulano. Porque fulano fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe aquelas coisas de criança? E você fica assim, meu Deus do céu. O reino de Deus é tão grande. Deus tem um amor tão grande a ser derramado por nós. E tem gente que está pegada a essas coisinhas e não sabe mais dialogar uns com os outros. Então, será que tudo dentro da comunidade a gente tem que chamar o padre para poder intermediar? Será? Onde é que está a nossa maturidade, pelo amor de Deus, a nossa inteligência? A gente é capaz de respeitar tantas pessoas diferentes da gente aí, porque a gente não sabe dialogar com os de dentro de casa. Onde é que começa a guerra? É dentro de casa. Começa dentro de casa. Vamos lá? O primeiro assassinato aconteceu aonde? Dentro de casa. Caim matou Abel. O irmão matou o outro. Por quê? Soberba. Inveja. Tudo começa dentro de casa. Então, são coisas pequenas que precisamos cuidar para que não chegue lá em cima. A gente não pode aqui agora achar que, por exemplo, estamos em lucro. Ninguém deve estar em lucro. Ninguém, na verdade, deve estar, eu diria assim, apaziguado, vendo essas cenas horríveis de guerra. Ninguém, quem tem uma consciência cristã, pelo menos, não consegue deitar sem pensar naqueles nossos irmãos. De gente desesperada, andando não sei quantas horas, procurando, gente, fazer uma passagem do seu país, que deixou tudo, que lutou para conquistar sua casa, seu carro, dar a melhor escola para os seus filhos, que trabalhou, que deu um duro danado, ficou até não sei que horas sem dormir. Agora essas pessoas se veem deixando suas casas, não conseguem mais nem sair com os carros e abandonam os carros no meio do caminho. Abandonam. O que é que sobra? O filho no braço e uma malinha. É o que sobra. Será que a gente consegue botar a cabeça no travesseiro e a gente achar que isso é normal? Não é normal, gente. Nós não devemos nos conformar com essa cena. Não devemos nos conformar com essa cena. Se a gente não tiver um coração de fato, de compaixão, de solidariedade, mesmo que seja na oração. Se nesse momento agora a gente de fato não tem muita coisa a fazer, tem algo que a gente pode fazer. A gente pode rezar. Como o Santo Padre pede que na quarta-feira de cinza a gente possa fazer jejum em prol dos nossos irmãos, para que cessem esses ataques. Se nós pararmos para pensar bem,
nós percebemos então que se a gente não tiver atitudes de misericórdia, nós seremos sempre arrogantes, soberbos. Nós vamos estar sempre julgando as pessoas e muitas vezes condenando-as. A igreja nos ensina que o tempo da misericórdia é esse, em que nós podemos rezar e clamar. Mas a igreja também nos ensina pela palavra que chegará o dia em que nós não teremos mais como pedir. Então chegará o dia em que o Senhor se sentará naquela poltrona do juiz. Aí a misericórdia já passou. O tempo da misericórdia é agora. É enquanto o Senhor nos dá a graça de clamar a Ele, de suplicar a Ele. Esse é o tempo da misericórdia. Mas esse tempo será cessado. Porque quando vier o justo juiz, pode ter certeza, não haverá choro e ranger de dentes. Padre, vou sair para casa agora desesperado. Depois dessa sua homilia, meu Deus do céu. Os que estão em casa, acho que já mudaram até o canal, já passaram já para outro canal. Mas uma coisa que dá um alívio ao nosso coração pela palavra. A palavra nos diz que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Conhecida pelo seu fruto. Se a gente quer fazer uma prova dos 9, se a gente está no caminho certo ou não, é só a gente equiparar a nossa vida à palavra de Deus. Tão simples assim. Se a gente equiparar a nossa vida com a palavra de Deus, a gente vai conseguir chegar a um resultado. De que tipo de caminho nós estamos fazendo? Se nós estamos agindo uns com os outros com misericórdia, ou nós estamos, sei lá, cancelando as pessoas, né? Usar essa coisa que está mais na moda, né? Do cancelamento. Então, cancelando as pessoas. Então, às vezes, a gente vai cancelando as pessoas à torta direita, julgando as pessoas por isso, por aquilo. E a gente vai tecendo tantos julgamentos, punições sobre as pessoas. Meu Deus, tanta guerra a gente vai criando dentro da gente mesmo. Será que a gente precisa, de fato, de tudo isso? Se você está fazendo um caminho de santidade, não se coloque. A primeira coisa, não se pode ser santo sem ter humildade. Como é que você é santo se você não tem humildade? Então eu preciso entender que eu estou num caminho de santidade, mas eu não estou pronto. Eu não estou pronto, eu ainda preciso muito. E que é graça de Deus, não é um esforço meu simplesmente, mas é graça de Deus. Então eu não posso agora olhar para as pessoas com desdém, olhar as pessoas com julgamentos e querer condenar essas pessoas por causa disso ou por causa daquilo, porque fizeram isso ou porque fizeram aquilo, porque olharam para mim com cara feia, porque não sei o quê. Até quando nós vamos ficar assim? Até quando nós vamos ter essas atitudes? Não, comece a pensar, se colocar de fato no lugar do outro. E Deus, como é que Ele age com você? Como é que Ele age com você? Diante das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, como é que Deus age? A primeira coisa que Deus nos deu foi o seu Filho. A gente mostra uma miséria, o nosso pecado que vai devastando a humanidade, e Deus vai dar o seu único Filho para que se tornasse homem e morasse no meio de nós. Será que aí não é um gesto de compaixão, de querer sofrer com a gente? Será que aí não se encontra um gesto, na verdade, de misericórdia? Ele dá o seu Filho para morrer por nós, para pagar a nossa dívida de pecado. Aqui está um grande ato de misericórdia. E Deus é tão bom que Ele ainda nos concede o seu Espírito. Mesmo a gente continuando com o coração muitas vezes endurecido, Ele nos dá a graça do derramamento do Espírito Santo, para que a gente não ficasse sozinho, mas que o Espírito Santo de Deus pudesse nos guiar. Olha só, é a gente que é miserável, mas Deus não. Deus é misericórdia, Deus é amor, mas exige de nós. Por isso, é um amor exigente. É um amor exigente.
Então, a misericórdia de Deus é para quem quer mudar de vida. Presta bem atenção. A misericórdia de Deus é para quem quer mudar de vida. Quem quer permanecer na sua soberba, na sua arrogância, achando que está acima de tudo e de todos, pode ter certeza. Isso não faz parte do caminho de Deus. Isso não faz parte da vontade de Deus. Mas se a gente quer, de fato, uma vida nova, Ele nos dá a sua misericórdia. E que bom que ainda estamos tendo a sua misericórdia. Porque no dia que Ele sentar na sua cadeira de juiz, haverá choro e ranger de dentes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso